sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui e me vês que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos vivendo esse tempo forte, tempo litúrgico da Quaresma, o tempo em que recordamos os 40 dias que Jesus esteve no deserto, orando, jejuando, como preparação para a sua vida pública. E podemos, na nossa meditação, procurar acompanhar e decifrar os sentimentos de Cristo quando esteve nesse início da vida pública no deserto. Algo que se destaca e é fácil de observar é o imenso valor que Jesus dá à salvação das almas. Antes de iniciar a sua vida pública, em que levaria a palavra de Deus às pessoas, em que provocaria muitas conversões de vida, vai ao deserto preparar o seu coração e principalmente preparar o coração das pessoas que se encontrariam com ele, com oração, com jejum. Vai suplicar ao Pai, com muitas orações, que os corações das pessoas se abram a Deus. Não só aquelas pessoas que encontrariam com ele na vida pública, mas o coração de todos nós. E vai oferecer sacrifício em reparação pelos pecados da humanidade, obtendo ali a graça de muitas conversões para as pessoas. E aqui já nos cabe uma pergunta de exame, diante de Jesus, aqui no sacrário. Eu confio, como Cristo, antes de tudo, na oração e no sacrifício? Antes de confiar na ação? Vejam, Jesus, antes de agir, antes de pregar, ele reza, ele oferece sacrifício, porque o que move as almas é a graça de Deus, impulsionada pela oração e pelo sacrifício. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, no ponto 82 do livro Caminho, ele escreveu: primeiro oração, depois expiação, reparação pelos nossos pecados. Em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, a ação. É necessária a ação? É necessária. Mas primeiro, oração e expiação. Jesus oferece sacrifício pelos pecados, expia pelos pecados alheios, não pelos seus, porque não tinha, era o Filho de Deus, sumamente perfeito, santo, não tinha nenhuma necessidade de penitência, de jejum por ele mesmo. Podemos até recordar aquela frase de Cristo na Via Sacra, dirigida às santas mulheres: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Se tratam Jesus dessa maneira, que era inocente, puro, como tratarão os pecadores? Só que Jesus não permite que nós sejamos tratados de acordo com os nossos pecados, porque ele sofreu por nós, ele sofreu no nosso lugar. Jesus faz questão de abraçar voluntariamente a oração e o jejum no deserto, para ensinar-nos o valor das almas, da salvação das almas, da necessidade de usar com generosidade os meios sobrenaturais. E nós, sim, que somos pecadores, devemos oferecer orações e mortificações por nós mesmos, pelos nossos pecados, para a nossa conversão.
E por termos alma sacerdotal que se preocupa com os outros, unidos a Cristo, devemos também oferecer orações e sacrifício por todo o povo de Deus, que é a igreja, mas especialmente pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que Deus nos confia. Poderíamos também pensar na solidão do deserto, né, que Jesus quis passar, estando sozinho 40 dias, e a solidão não é fácil. O que diz a liturgia das horas, a liturgia da igreja? Chegaram para nós dia de penitência, para redimir os pecados e para salvar as almas. Aqui está o motivo do tempo da quaresma, né? Para redimir os nossos pecados, purificarmos os nossos pecados e para salvar as almas, também com a nossa oração, com o nosso sacrifício. São José Maria, comentando sobre a quaresma, dizia: quaresma, parece que toda a igreja se coloca de joelhos. E realmente se coloca, suplicando, oferecendo sacrifício para ver-nos livres dos pecados. Então é um tempo de purificação que nos reclama uma contínua vigilância contra as tentações, para não cairmos em pecados também. No primeiro domingo da quaresma, não foi isso que foi recordado? Vimos as tentações do demônio a Jesus no deserto. É uma cena muito misteriosa, né? Que Jesus permite ser tentado. Ele não poderia cair, né? Então, por que ele permite ser tentado? Para conhecermos as armas do inimigo, as tentações que nós podemos ter na vida, e para saber como lutar, como Cristo lutou. E podemos só recordar brevemente, né, que o demônio incita a Cristo a transformar as pedras em pão. Aqui está representada a concupiscência da carne, né, a tentação de buscar um prazer indigno, contrário à vontade de Deus para nós. Se pode manifestar na nossa vida na gula, na luxúria ou na sensualidade desregrada, no descanso fora de hora, nas perdas de tempo nas redes sociais, ou mesmo em jogos. Todo prazer que não está de acordo com a vontade de Deus. E a grande tentação é uma das grandes. Outra tentação, a soberba da vida, né? Quando o demônio diz a Jesus: lança-te daqui abaixo, pois os anjos te sustentarão. A tentação aqui é buscar, em vez da glória de Deus, a nossa glória pessoal, em querer brilhar, em querer aparecer. No fundo, o que o demônio estava propondo é um espetáculo, né? Lança-te daqui abaixo, que os anjos vão te segurar, né? Ou ficar com orgulho ferido quando achamos que nós não somos tratados com devido respeito, quando nós achamos que não somos considerados, reconhecidos, estimados. E é uma grande tentação que nós temos. A terceira, apresentada pelo demônio, quando leva Jesus em cima de um monte, que é chamado Tibidabo, né? Esse monte, porque tudo te darei, em latim Tibidabo, né? Tudo te darei se prostrados me adorares, né? Darei o mundo. E aqui é a tentação de colocar o coração nas coisas da terra, não nas coisas do alto, quando nos levamos pelo consumismo, comprando coisas desnecessárias, supérfluas, quando nos deixamos levar por caprichos na hora de comprar, de fazer uma compra, gastando mais do que devíamos. O próprio Cristo, na vida pública, vai alertar: não poder servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas. E Jesus foge da tentação, né? Adorando apenas a Deus, não criando falsos ídolos. São Leão Magno diz que na quaresma nós entramos numa batalha de santidade. É um tempo para entrar em guerra, em batalha contra as tentações. E Jesus passa ao nosso lado na quaresma e espera uma mudança de vida, uma nova conversão. E como bem sabemos, essa mudança profunda só se pode dar com a graça de Deus.
Eu estou convencido disso. A primeira pergunta que podemos fazer, que quem vai me converter vai ser Deus, não eu mesmo. Ou ainda eu confio muito nas minhas próprias forças, nos meus talentos, né? Eu irei vencer sozinho os meus pecados, os meus defeitos, porque eu posso, porque eu consigo. Quem pensa assim está num grande erro, porque o próprio Jesus tinha alertado: sem mim nada podeis fazer. Com apenas as nossas forças nós não podemos nada, mas com a graça de Deus podemos. Como dizia São Paulo, tudo posso naquele que me conforta. Com Deus nós podemos. E devemos, na quaresma, enchermos de otimismo, porque não falta a graça de uma conversão nesse tempo litúrgico. A liturgia da igreja vai ficar recordando o tempo todo na quaresma: eis o dia favorável, eis o tempo da salvação. Mas para a graça divina poder crescer na nossa alma e transformar de verdade, nos converter, primeiro é necessário que nos reconheçamos pecadores e que abramos as portas do nosso coração a Deus. Então devemos reconhecer na nossa vida o que não vai bem e perguntar ao Senhor o que não vai bem, quais são as nossas misérias, quais são as nossas fraquezas, quais são as doenças espirituais na minha alma, para apresentarmos assim diante de Deus, para que Deus nos possa curar. E devemos perguntar a Ele exatamente isso: em que o Senhor quer que eu mude? E queremos levar uma vida santa, renascer com Cristo, e para isso é necessário renovar o desejo de santidade, de união com Cristo, seguir a Cristo, tomando a nossa cruz. E todo o caráter penitencial que tem esse tempo da quaresma, que se manifesta na liturgia, na cor roxa dos paramentos litúrgicos, na omissão do aleluia, na liturgia da palavra, nas constantes chamadas à contrição nos textos da missa, no jejum e abstinência prescritos pela igreja. Todo um colorido de penitência. E quaresma é o tempo oportuno para essa penitência, para ter graças especiais, a graça de uma conversão, e não podemos fechar as portas do nosso coração. Por isso é necessário cultivar as boas disposições de conversão, de nos transformarmos a sério, de não brincar com a graça de Deus. Não pode ser uma quaresma a mais na nossa vida. É um momento único da graça de Deus, que eu posso me converter. Traz uma ajuda divina que devemos aproveitar. Esse é o tempo oportuno. Esse é o dia da salvação. São José Maria escreveu no livro É Cristo que Passa: consideremos juntos esta maravilha do amor de Deus. O Senhor vem ao nosso encontro, espera por nós, coloca-se à beira do caminho para que tenhamos que vê-lo necessariamente, e chama-nos pessoalmente, falando-nos das nossas coisas que também são suas, movendo a nossa consciência à compulsão, abrindo-a à generosidade, imprimindo em nossas almas o desejo de sermos fiéis, de nos podermos chamar seus discípulos. Basta percebermos essas íntimas palavras da graça, que muitas vezes são como uma censura afetuosa, para nos darmos conta de que Ele não nos esqueceu durante todo o tempo e que por nossa culpa deixamos de o ver. Cristo ama-nos com carinho inesgotável, que encerra o seu coração de Deus. Então, Deus nos chama pessoalmente nessa quaresma. E Ele foi na frente, abraçando voluntariamente a oração por nós, a petição por nós, o desagravo pelos nossos pecados. Então, jejuou, sofreu, foi exigente consigo, por nós. Como é importante considerar, Jesus sofreu por mim. Tanto que uma das práticas recomendadas na quaresma é fazer a via sacra, para reconhecer quanto Jesus sofreu por mim.
E amor, com amor se paga. Então, como Jesus deseja ser amado por mim, Ele que tanto nos amou, prova de amor maior não há do que dá a vida por nós, e que Ele pede que nós ofereçamos o mesmo, o amor, a atenção, a disposição de servir a Deus, a necessidade de conversão. Deus nos fala, convertei a mim de todo o coração. E temos consciência disso, sentimos necessidade de penitência. São João dizia, se dissermos que não temos pecado, enganamos. Todos nós temos pecado. Não vamos nos enganar, né? Vamos reconhecer que temos sido grosseiros às vezes com Deus, pelo menos indelicados com o Senhor. Dizer com aquelas palavras do filho pródigo, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Não é verdade que muitos de nós poderíamos dizer, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, porque muitas vezes eu não me comportei como um bom filho. E nesse tempo de Quaresma, devemos nos encarar com Deus e perguntar sinceramente, o que falta ainda? Qual é a conversão que o Senhor espera de mim nessa Quaresma? Há uma música que se canta às vezes na igreja, da qual eu gosto muito, que chama Renova-me, Senhor Jesus, que alguns devem conhecer, né? Que diz, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Só não concordo com uma palavra, tudo, né? Quando fala tudo precisa ser mudado, também não é assim. Né? Porque se tudo precisa ser mudado, eu não vou fazer nada também. Né? Mas algo precisa ser mudado. Então a música seria melhor, na minha opinião, se fosse assim, porque algo há dentro de mim que precisa ser mudado. Né? Há algo dentro do meu coração que necessita mais de ti. E que a gente tem que perguntar, qual é esse algo? O que Deus espera de mim? São José Maria dizia, filhos, vós tendes um coração grande, jovem, um coração ardente. Não sentis a necessidade de desagravar? De pedir perdão pelos pecados? E ele, numa homilia, chama Tempo de Reparar, que eu recomendo, né? Que está no livro É Cristo que Passa. Né? É uma homilia sobre a conversão, a Quaresma. E ele diz abertamente, há muito que espiar dentro e fora da igreja. Procurar umas palavras, fazer uma ejaculatória pessoal, repetia muitas vezes por dia, pedindo perdão ao Senhor. Primeiro pela nossa infidelidade pessoal e depois por tantas ações delituosas que se cometem contra o seu santo nome, contra os seus sacramentos, contra a sua doutrina. Há tanto que reparar. Os santos percebem isso. São José Maria, né, teve uma época da vida que ele chorava pela situação da igreja. Pediam até para as pessoas que estavam próximas dele, não fala da igreja. Porque senão ele tinha o dom das lágrimas, ele começava a chorar. Pela dor, pelos pecados de pessoas que estavam dentro da igreja. E lhe doía. São José Maria continua dizendo, uma manifestação da nossa vida interior é essa. Depois de cada erro prático, vem ao coração e às vezes ao lábio o ato de amor, o ato de contrição, o desejo de se reencaminhar com rapidez com que o sangue acode a ferida. Então a gente corta, tem um corte, o sangue logo aparece. O sangue corre para a ferida. Né? Eu tenho esse desejo de retificar a minha vida quando eu erro, quando eu peco, quando eu me corto, vamos dizer assim. E aqui já está um bom propósito para essa Quaresma. Né? Retificar logo. Não nos deixar dominar pelo orgulho ferido. Não deixar dominar pelo desânimo. Eu não vou mudar, eu não sirvo, eu não presto, as coisas não vão bem para mim, eu não tomo jeito. Para com isso, né? Santa Maria é muito prático dizer, a coisa que fazes bem, há coisas que fazem mal, muda nessa, nas que fazem mal, né? Não é que eu não sirvo, não presto. Tem coisas que eu sirvo, que eu presto. Mas tem coisa que eu preciso mudar, é verdade.
e retificar logo com um ato de contrição. São José Maria dizia: eu faço muitas vezes ao dia de filho pródigo, ao dia, né? E dizer para Deus: pequei contra o céu e contra ti, não me comportei como um bom filho. Será que nós temos essa rapidez de dizer isso e recomeçar? Senhor, pequei, tem piedade e misericórdia de mim. Uma outra frase que podemos dizer. E como nosso Pai Deus fica feliz quando nós retornamos como filho pródigo. Ele sai ao nosso encontro, nos enche de beijos, nos devolve a dignidade. Não sou digno de ser chamado de seu filho, mas o Pai devolve a dignidade. E pedir a Deus que converta o nosso coração de pedra em coração de carne. No livro Forja, no ponto 403, São José Maria comenta: cada dia um pouco mais, como se tratasse de talhar uma pedra ou uma madeira. É preciso ir limando asperezas, tirando defeitos da nossa vida pessoal, com espírito de penitência, com pequenas mortificações que são de duas espécies: as ativas, essas que procuramos, como florzinhas que apanhamos ao longo do dia, e as passivas, que vêm de fora e nos custa aceitar, porque Jesus Cristo vai completando o que falta. Que crucifixo tão esplêndido vai ser, se corresponde com generosidade, com alegria de todos, né? Então, modificações ativas, que a gente busca, e as passivas, que vêm sem esperarmos. Ativas, algumas de temperamento, que devemos mudar características do nosso egoísmo, modos de ser, de dizer, que são às vezes grosseiros, apegos às nossas opiniões, irascibilidade, preguiça, superficialidade, reações intempestivas, dobrar o temperamento, falar com modos, para quem fala muito, falar menos, para quem fala um pouco, falar mais, ser discreto, não nos queixar de nada. O propósito que Santa Maria fez num retiro uma vez era: eu não vou me queixar de nada com ninguém, a não ser com o diretor espiritual para ter conselho. Então, tira esse propósito para você ver: não vou me queixar na quaresma de nada com ninguém. É muito difícil, mas é um belo propósito de quaresma. Levar a cruz de forma elegante, esconder o cansaço, disfarçar as preocupações pessoais, interessar-nos pelos outros, esforçar-nos por alegrar o ambiente em que nos encontramos. Outra fonte de mortificações: os defeitos dos outros que nos incomodam. Às vezes, a nossa tendência é querer evitar as pessoas. E uma boa mortificação é ir em encontro dessas pessoas, para dar atenção, para ter paciência. Às vezes observar mais as qualidades dos outros, porque às vezes nos fixamos tanto nos defeitos. Também tem as mortificações interiores que podemos utilizar na quaresma, né? Esse voo da imaginação, distrações fora de hora, distrações nas orações, na missa. Então, combater isso. Mortificações interiores da memória, não ficar remexendo com os pecados do passado. Pecado perdoado é pecado esquecido. E não pensa mais nisso. São José Maria fala: a mortificação também dos sentidos externos. Mortificação um pouco na comida, na bebida, no olhar. Mortificar o olhar para não olhar o que nos afasta de Deus. E São José Maria vê isso como tesouros que eu tenho que conservar, que eu tenho que guardar. Então, primeiro, oração. Nós vamos comentar sobre oração na segunda parte do recolhimento. Sacrifício, expiação. Depois, ação. É o que exatamente nos recordou um dos evangelhos no início da quaresma, que fala do juízo final, em que Jesus diz: quando tive fome, me deste de comer, tive sede,
me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e me vestiste. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E a resposta é: tudo que fizeste aos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Aqui tem o campo das obras de misericórdia. Nesse evangelho aparece 6 das 7 obras de misericórdia corporais. Depois tem as 7 obras de misericórdia espirituais. O Papa Francisco insiste: não esqueçamos as espirituais, que é mais fácil a gente esquecer, né? E podemos pesquisar, se não lembramos quais são, não vou falar aqui todas, né? Mas quais são as 7 corporais e as 7 espirituais. Escolher uma. Pode ser um bom propósito da quaresma. Eu vou escolher uma obra de misericórdia para viver nesse tempo. Assim vamos nos identificando com o Pai, acatando o pedido de Cristo: sejam misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. E vamos encerrando essa primeira meditação do recolhimento, em que realmente a quaresma seja um tempo de conversão, um tempo em que confiamos na graça de Deus, um tempo em que vamos procurar ver diante do Senhor aquilo que precisamos mudar, e cheio de otimismo, de confiança na graça, não em nós mesmos, nós vamos buscar a nossa conversão. Pedimos a Nossa Senhora, que sempre intercede por nós, que volta para nós os seus olhos misericordiosos, que interceda para que realmente tenhamos uma verdadeira conversão nesse tempo de quaresma. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,